sou Paula Oca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de fevereiro de 2023. Em fevereiro eu li 10 livros, eu li 2 livros em papel, eu li 5 e-books, ouvi 3 audiobooks e no total eu li 2.701 páginas. Não foi dos meses em que mais li, mas foi um mês difícil. As leituras acabaram por me distrair um bocadinho da vida real e também foi isso que me ajudou no processo do luto, foi ver séries, filmes e for ler os livros que li poucas páginas, mas mesmo assim estou contente porque consegui continuar a ler, não tive aquilo que se chama ressacas literárias, porque nunca tive uma ressaca literária, por isso estou satisfeita, não li muitas páginas, mas tive boas leituras e estou satisfeita com as leituras do mês de fevereiro. No mês de fevereiro houve leituras de 2, 3, 4 e 5 estrelas. É verdade que as leituras de 4 e 5 estrelas estão em maioria e por isso eu estou muito contente. Fico um bocadinho triste com estas leituras de 2 e 3 estrelas, mas também fazem parte e parece que este ano estou virada para as leituras de 2 estrelas, não são muitas, mas em janeiro houve uma, em fevereiro houve outra, em março também já houve uma leitura de 2 estrelas, por isso parece que este ano é o ano das leituras de 2 estrelas. E é exatamente pelas leituras de 2 estrelas que eu vou começar. Li um e-book, Cain's Jawbone, A Mandíbula de Caim, um livro de 1934, que foi publicado agora, não sei se já tinha sido publicado antes, mas agora foi publicado em português. Eu estava muito curiosa, porque é assim um livro muito enigmático, com muitos mistérios, 6 crimes, nós temos que tentar perceber a ordem das páginas, o livro só tem 100 páginas, parecia tudo assim muito enigmático, muito misterioso, e na realidade só 4 ou 5 pessoas é que conseguiram resolver o mistério. E então o que é que aconteceu com este livro? Cheguei ao fim e não percebi nada. Não percebi nada de nada, não percebi onde é que estavam os 6 crimes, não sabia por onde é que havia de começar para ordenar as páginas e para tentar arranjar aqui uma lógica para isto tudo, e cheguei à conclusão que não ia perder tempo com este livro, portanto não percebi nada, achei que até iria ser mais fácil tentar decifrar isto. Na realidade é verdade, só 4 ou 5 pessoas é que descobriram a solução, portanto se calhar fácil não seria. Não sou nenhuma Einstein, não tenho tempo para perder para tentar organizar isto. Também como li e-book era mais complicado, mas depois podia até ter comprado o livro e tentar solucionar este mistério, mas como não me considero nenhuma Einstein, acho que era estar a perder tempo e então desisti, cheguei ao fim, não percebi nada, dei 2 estrelas porque não desisti e também porque a capa é giríssima, a capa é linda de morrer. E é assim o ponto forte deste livro e, como vos digo, não tenho tempo para estar aqui a tentar perceber como é que isto funciona, a tentar perceber qual é que é a primeira página, a tentar ordenar tudo. Não tenho tempo, não tenho paciência, por isso 2 estrelas e está o assunto arrumado. Com 3 estrelas, um audiobook called The Dangerous Things. Temos aqui a história de uma mulher que há mais ou menos um ano que quase que não dorme porque o seu filho desapareceu à meia da noite do berço onde estava a dormir. E temos aqui uma história que tinha tudo para ser misteriosa, para ser interessante, aquelas histórias da minha zona de conforto, mas só teve 3 estrelas porque achei a história demasiado lenta, não me convenceu por aí além para eu ficar fascinada com esta história. Gostei de saber como é que a história terminava, mas como vos digo, foi tudo demasiado lento, demorou tudo imenso tempo a chegar às conclusões, achei um bocadinho secante e por isso levou só 3 estrelas, mas era uma leitura daquelas da minha zona de conforto, achei que seria interessante fazer esta leitura ou ouvir este audiobook, não foi propriamente uma coisa chara, não fiquei propriamente deslumbrada, mas já está arrumado ali no meu passado, está já arrumado nas leituras de fevereiro e por isso 3 estrelas e está tudo dito. Com 4 estrelas, um e-book, El Cuco de Cristal. Temos aqui uma história de Javier Castillo, o autor de La Chica de Nieve. Eu não tinha lido ainda nada do Javier Castillo, mas já tinha visto a série de La Chica de Nieve e estava curiosa com este novo livro e temos aqui a história de uma mulher que recebe um transplante de coração. E depois tem a curiosidade, eu acho que qualquer transplantado tem esta curiosidade de saber de onde é que veio aquele órgão que o trouxe de volta à vida, e ela depois vai conhecer a família deste dador. E gostei da história, há pessoas também que têm aqui críticas muito negativas, eu gostei da história, até porque era daquelas histórias que eu estava a precisar naquele momento, que eu estava a precisar no mês de fevereiro, muitas histórias, muitos policiais ou thrillers, muito relacionados com a minha zona de conforto, era isso que me apetecia ler, não me apetecia ler nada assim de muito
complexo, não me apetecia ler livros de não ficção de história pura e dura, apetecia-me estar assim nesta zona de conforto e ler estes livrinhos assim que garantem um entretenimento. E foi isso que aconteceu. Portanto, ela depois vai conhecer a família do homem que lhe deu o coração, deu entre aspas, claro, e depois vai-se ver aqui envolvida aqui em grandes mistérios na terrinha da família deste homem. E eu achei o livro interessante, não é que tenha assim uma escrita do outro mundo, não é que seja uma história nunca contada, não, mas se calhar porque eu li naquela altura, se calhar porque eu estava também muito frágil naquela altura, este livro transportou-me para outra realidade que não a minha, e era da minha zona de conforto, e por isso se calhar gostei mais deste livro nesta época do que se calhar teria gostado noutra altura. Mas como vos digo, foi um livro da minha zona de conforto que me garantiu entretenimento, que me fez abstrair da minha realidade triste, e por isso gostei desta leitura. Também com 4 estrelas, um audiobook, Curtain, o último caso do Poirot. E foi uma história interessante, não estava à espera desta história. O audiobook é narrado pelo Captain Hastings, ou pelo ator que faz de Captain Hastings, e é uma narração excelente, excelente, excelente. E não estava nada à espera desta história, e foi assim um sabor um bocadinho agridoce, por saber que era o último caso do Poirot. Apesar de eu ainda não ter lido a maior parte dos casos, ainda só li alguns, se calhar aqueles mais conhecidos, por isso foi um sabor agridoce de saber que era o último, mas também sei que ainda tenho por aí casos do Poirot que ainda não li, ou que não ouvi em audiobook. Mas gostei do audiobook, gostei da narração, gostei da história, gostei deste regresso a Styles, onde aconteceu também a primeira história do Poirot, e sei que isto foi de propósito, a Agatha Christie, portanto, regressou aqui a este cenário para ser o último caso do Poirot no sítio onde tinha sido o primeiro. Essa parte é muito interessante e muito curiosa também. E gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas. Há histórias da Agatha Christie que me arrebataram para as 5 estrelas, esta não me arrebatou, mas foram 4 estrelas assim bem consistentes e bem gordas. E como vos digo, foi uma experiência muito interessante ter ouvido o audiobook e não ter lido o livro, porque o narrador é simplesmente fantástico, e eu estava a ouvir a voz do narrador e estava-me a lembrar de quando ele fazia de Captain Hastings naquela série maravilhosa. Por isso gostei mesmo muito desta experiência, gostei muito de ouvir este audiobook, e foi mais uma história daquelas da zona de conforto, daquelas histórias que eu estava mesmo a precisar em fevereiro, por isso ainda bem que eu ouvi este audiobook. Mais um e-book, Every Last Fear. Eu fiquei com muita curiosidade com esta história porque vi que este livro tinha sido publicado em português, então quis lê-lo em inglês. E temos aqui a história de uma família que é assassinada, e temos aqui a história do filho dessa família, que era um estudante universitário, que depois vai tentar descobrir aquilo que aconteceu à sua família. Da família só resta também um irmão que está preso por um crime do passado, e depois isto tudo tem tudo a ver e tudo se relaciona, e foi muito interessante descobrir aqui estas pontinhas e tentar aqui atar esta história e perceber como é que ela funciona toda e como é que está tudo relacionado. Foi muito interessante, por isso eu gostei muito também de ler este livro. Não me arrebatou para as 5 estrelas, mas mais um livro da zona de conforto, mais um livro relacionado com os policiais e com os thrillers que eu tanto gosto, e que são livros que me trazem sempre este confortezinho quando eu estou mais em baixo, quando não tenho cabeça para ler um clássico ou um livro de não ficção. Por isso eu gostei desta história, gostei de descobrir aquilo que tinha acontecido a esta família no México, e porque é que o irmão estava preso, e tudo aquilo que se passa à volta desta história. Gostei muito, e tenho aqui mais um livro no Kindle deste autor para ler, que também estou muito curiosa. Por isso foi um livro também que me garantiu muito entretenimento. Gostei muito, muito, muito de ler esta história, e acho que é ali no mês certo, porque foi realmente uma leitura que me trouxe muito conforto, e gostei mesmo muito de descobrir esta história, e gostei muito de ver como é que tudo se resolvia, como é que todas as pecinhas todas do puzzle se juntavam. Por isso gostei muito deste e-book. Mais um e-book, The Day That Never Comes. Temos aqui o livro número 2 da trilogia de Dublin. E temos aqui um regresso ao Bunny McGarry, esta personagem, este Detective Sergeant, acho que era Detective Sergeant, se não me engano. Temos aqui o regresso a esta personagem, mas na realidade temos um regresso e não temos, porque durante a maior parte do livro o Bunny McGarry está ausente do livro, ninguém sabe muito bem o que é que lhe aconteceu, anda tudo aqui a investigar o que é que será que aconteceu à personagem, e foi interessante.
Estes livros têm um humor também que eu gosto muito, tem aqui umas piadas, aqui um humor muito particular, fazem-me também regressar a Dublin, por isso eu quero ler mais livros desta trilogia, que na realidade já não é uma trilogia, já porque já há mais do que 3 livros. Gostei, mais um livro policial, mais um livro da zona de conforto, aquele livrinho que eu estava mesmo a querer ler para me abstrair também da vida real, por isso foi uma boa leitura, uma leitura de 4 estrelas consistente, e estou com curiosidade para continuar a acompanhar esta personagem, saber aquilo que vai acontecer esta personagem em Dublin, voltar a Dublin, é sempre uma boa maneira de eu viajar outra vez para Dublin e estar naquelas ruas outra vez e naquele espírito e beber uma Guinness. Por isso foi muito bom regressar aqui a este Bunny McGarry. E, como vos digo, estou curiosa com os outros livros desta trilogia, provavelmente mais para a frente, se calhar quando precisar de ler um policial, quando precisar de voltar à minha zona de conforto, vou voltar a esta trilogia, que já não é uma trilogia, e por isso foi uma leitura interessante, uma leitura de 4 estrelas, uma leitura, como vos digo, também com um humor um bocadinho sarcástico às vezes, e eu também gosto desse tipo de humor, por isso de certeza que vou regressar a este universo de Dublin. E para terminar as leituras de 4 estrelas, um livrinho minúsculo, pequenino, mas com uma grande história, Of Mice and Men, um clássico do John Steinbeck, mais um clássico passado na Grande Depressão, ou não fosse o John Steinbeck aquele autor que escreve livros sobre este período tão negro da história, especialmente dos Estados Unidos, e temos aqui uma história de 2 amigos, uma história de amizade, uma história de companheirismo, uma história que nos leva também para os sonhos e para a ideia da procura de um mundo melhor, ou de uma vida melhor, e de muita desgraça e de muita pobreza, ou não fosse o John Steinbeck o autor destas desgraças e desta pobreza, destas tristezas de vidas que há por aqui. O final das Vinhas da Ira foi muito marcante, este também foi, mas confesso que aqui parece que falta um bocadinho. As Vinhas da Ira é o balde do calhamaço, este é minúsculo e se calhar falta aqui mais desenvolvimento. Se houvesse mais desenvolvimento eu teria dado 5 estrelas a este livro, porque o final é igualmente marcante. O outro ainda me está na memória, este também vai ficar na memória, mas como vos digo, se calhar não foi tão marcante, não foi uma história tão desenvolvida como a outra, e se calhar por isso é que o outro teve 5 estrelas e este teve 4, mas já tenho por aí outro livro do John Steinbeck para ler, apesar de eu não ser propriamente fã deste período da história, acho isto muito deprimente, demasiado deprimente. Eu gosto muito dos loucos anos 20 e depois temos aqui estes anos 30, que é a desgraça, a miséria, a pobreza, a tristeza, tudo, por isso é deprimente às vezes ler este tipo de livros. Mas eu li o livro por causa da autobiografia do Prince Harry, porque ele fala neste livro, e então eu fiquei mesmo muito curiosa e pensei, vou ter que ler o livro quanto antes, por isso o livro do Harry teve 2 estrelas, o audiobook teve 2 estrelas, mas levou-me aqui para este universo outra vez do John Steinbeck. Essa parte é positiva. E como vos digo, não sou propriamente fã desta época, mas faço um esforço para ler livros onde esta época venha retratada, apesar de eu achar que isto é realmente muito deprimente e não gosto nada disso. E prefiro livros de festas e de animação, mas claro, a vida não foi sempre coisas boas e também tem coisas más. Por isso dediquei-me a esta leitura que também se faz rápido porque o livro é minúsculo, mas gostei, apesar de não ser um livro de 5 estrelas, é um livro de 4 estrelas consistentes, com um final marcante, uma história de amizade, uma história de sonhos, uma história de 2 amigos que têm um grande companheirismo, e gostei mesmo muito de ler este livrinho. E vou falar-vos agora dos livros de 5 estrelas. O primeiro, um e-book, 3 Mulheres no Beiral. Já tinha visto críticas muito positivas, estava com muita curiosidade. Foi o primeiro livro que eu li em fevereiro, ainda estava muito frágil quando fui ler o livro. E no livro há também aqui uma parte muito parecida com aquela que eu vivi, e isso às vezes levou-me um bocadinho às lágrimas e levou-me assim um bocadinho a uma grande tristeza, mas eu gostei muito desta história, uma história passada na cidade do Porto, uma história com personagens tão reais, com personagens que podiam ser os nossos vizinhos, que podiam ser da nossa família. Temos aqui uma história de família, temos aqui uma história de segredos familiares, temos aqui uma história de vizinhos, temos aqui uma história da realidade dos arrendamentos também nos centros históricos das cidades. Eu gostei muito de ler esta história. Não sei se era por estar demasiado fragilizada que achei logo que a história ia ser de 5 estrelas, também já tinha visto críticas muito boas, mas não sei se foi devido à minha fragilidade, se foi porque a história é mesmo excelente, não sei. No período em que a li,
eu achei logo que ia ser uma história de 5 estrelas, que eu ia adorar este livro até ao final, e adorei estas personagens, adorei esta história, adorei esta realidade que parece tão real, apesar de ser um livro de ficção, parece uma realidade tão real, passa que o pleonasmo. Gostei mesmo muito deste livro, gostei muito desta leitura. Como vos digo, também foi especial por ser a primeira leitura do mês de fevereiro, por ser uma leitura de uma época em que eu estava muito fragilizada, mas realmente foi uma leitura de 5 estrelas, uma leitura que eu adorei fazer. Quero ler mais livros desta autora porque gostei imenso da escrita, é uma escrita maravilhosa, gostei mesmo muito, por isso este livro só podia ser de 5 estrelas. Outro livro de 5 estrelas, um audiobook, The 100 Years War on Palestine, um livro sobre 100 anos da vida da Palestina, desde 1917 até 2017, de quando a Palestina era um território governado pelo Reino Unido, depois a criação do Estado de Israel, e temos aqui a visão dos palestinianos. Eu gosto muito de tudo aquilo que esteja relacionado com a geopolítica do Médio Oriente, especialmente de Israel e da Palestina, ou da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Gostei mesmo muito de ver esta perspectiva dos palestinianos. Eu normalmente tento ver as duas perspectivas, já disse isto várias vezes, eu não consigo estar do lado nem dos israelitas nem dos palestinianos. Os dois têm coisas boas, os dois têm coisas más, a religião é aquilo que os afasta, e a parte deles estarem também a contar a sua história, de como viviam naqueles territórios, de como sempre se sentiram subjugados a diferentes países. Eu gostei muito de ouvir este audiobook, gostei muito desta perspectiva, um audiobook de não ficção. Foi a única leitura de não ficção do mês de fevereiro, mas uma leitura que eu precisei de fazer, porque como gosto muito de ler não ficção, precisei de não me afastar demasiado da não ficção. Não conseguia se calhar estar a ler muitos livros de não ficção no mês de fevereiro, mas achei que este era uma leitura que eu tinha que fazer, um audiobook que eu tinha que ouvir, e gostei muito de o ouvir, e gostei muito desta perspectiva, e gostei muito de ver esta visão completamente diferente da visão que têm os israelitas, porque, como vos digo, eu gosto de pôr na balança as duas perspectivas e de tentar analisar as duas perspectivas, não tomando posição de nenhuma. Por isso, de vez em quando, leio livros sobre os israelitas, ou ouço audiobooks sobre os israelitas, outras vezes leio livros ou ouço audiobooks sobre os palestinianos, e para mim ambos são válidos, ambos são interessantes, ambos têm informações novas, por isso gostei muito de ouvir este audiobook, gostei muito deste audiobook de não ficção, estava a precisar desta leitura também de não ficção no mês de fevereiro, e por isso foi um audiobook excelente. E para terminar o mês de fevereiro, eu reli Morreste-me de José Luís Peixoto. Porquê? Porque precisava. Porque estava naquele processo de luto. Porque li este livro no último dia do mês de fevereiro. Porque li este livro no dia em que fazia um mês que o meu pai tinha falecido. E estava a precisar desta leitura, estava a precisar de continuar o meu processo de luto, estava a precisar de chorar, estava a precisar de sentir as palavras do José Luís Peixoto como minhas. E este livro trouxe-me tudo aquilo que eu estava a precisar no momento. E cada vez que agora penso nisto e que falo nisto, emociono-me. Porque foi realmente aquela leitura que eu fiz. E a primeira vez que fiz, lembrei-me dos meus avós. E agora, inevitavelmente, eu já sabia que quando falecesse o meu pai ou a minha mãe, eu iria voltar a este livro. E foi isso que aconteceu, e eu senti necessidade de ler este livro, senti necessidade de voltar a isto, senti necessidade de fazer o luto, senti necessidade de ler a primeira frase e começar a chorar babirranho. Precisei de ler este livro, precisei de voltar a este mundo de tristeza, este mundo de luto. Aquilo que aqui está espelhado é aquilo que eu não consigo escrever. Tenho muita pena de não conseguir expressar aquilo que eu sinto em relação à morte do meu pai. Gostava de poder escrever, gostava de poder pôr cá para fora, e não sou capaz. Por isso vou buscar às palavras de outros aquilo que eu sinto. E apesar de terem sido circunstâncias diferentes, apesar de terem sido mortes diferentes, porque aqui temos uma morte por uma doença, são mortes diferentes. Ele aqui acompanhou a parte do pai, da doença do pai, e foi vendo o sofrimento da família, o sofrimento do pai, o seu próprio sofrimento antes da morte do pai,
Essa parte é diferente. No meu caso foi tudo de repente e não tive tempo de me aperceber de nada e fui-me apercebendo depois, já no processo de luto, e ainda estou nesse processo, porque cada um tem o seu tempo e cada um faz o luto à sua maneira e sente o luto de maneira diferente. E eu precisei de ir a este livro e precisei de ir a estas palavras e precisei de ir a este sofrimento, encontrar o meu aqui. E encontrei e chorei tudo aquilo que precisava de chorar e fechei o mês de fevereiro com choro, com lágrimas. Foi um mês duro, continua a ser duro, mas o mês de fevereiro foi muito duro, foi aquele mês em que levei com o embate de perceber aquilo que tinha acontecido. As leituras ajudaram-me imenso, esta leitura ajudou-me imenso também, e agora que penso nela, assim, sei que me ajudou imenso e que é bom chorar e é bom lavar a alma e depois ir para a frente e ir com força. Mas foi uma leitura necessária e foi aquele livro que eu sabia que ia estar aqui guardado na estante para este momento difícil. E ainda bem que fiz esta releitura e ainda bem que voltei a passar por isto e que voltei a sofrer e que voltei a gritar por dentro e que a revolta veio toda ao de cima e que me senti triste como tinha que me sentir e que homenageei o meu pai nesta leitura. E estas palavras que aqui estão também são minhas, esta dor também é minha, e foi uma homenagem também que eu fiz ao meu pai. O meu pai, que gostava tanto de ler, foi também uma homenagem que eu lhe fiz. E foi uma leitura muito especial e uma leitura de 5 estrelas e aquela leitura que eu precisava de fazer no final do mês de fevereiro. E foram estas as leituras do mês de fevereiro, um mês com leituras de zona de conforto, um mês com aqueles livros que eu precisava de ler para me abstrair da realidade, um mês que terminou com uma leitura poderosíssima que me fez explodir por dentro, mas foi uma explosão que precisava de ser feita. Foi um mês complicado, um mês difícil, mas nunca deixei de ler, nunca deixei os livros de lado. Os livros são uma excelente terapia. Para mim, os livros são companheiros de uma vida, são uma terapia que me acompanha desde que eu aprendi a ler. Nunca tive uma ressaca literária e felizmente no mês de fevereiro consegui-me agarrar aos livros e consegui-me agarrar a esta vontade de continuar a ler e isso também ajudou o meu processo de luto. Por isso estou mesmo muito contente por ter conseguido ler 10 livros no mês de fevereiro. Digam-me nos comentários se o vosso mês de fevereiro foi bom, se não foi. É um mês tão pequenino, passa tão rápido. Digam-me tudo aqui nos comentários também se já leram algum destes livros ou se têm curiosidade em ler algum deles, porque eu vou gostar muito de saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!